as nossas Bíblias no livro de Lucas. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Eu quero ler 2 versos da parábola do filho pródigo. Porém, não vamos ler o texto todo. É um texto muito conhecido. Os irmãos já conhecem decoradamente, mas eu queria falar sobre esses 2 versos para ter ideia do que nós queremos compartilhar hoje sobre o tema. O verso do capítulo 15, irmã, no verso de número 12, por gentileza. Primeiro verso 12. Isso. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. A minha versão diz a mesma coisa. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. A única diferença aqui é essa, que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Eu quero basear essa mensagem em 2 momentos das frases. Primeiro, dá-me. O desejo de ter. O desejo que todos nós temos de ter. Um desejo que está dentro da gente. Se é que eu posso usar essa expressão, quase que intrínseco, quase que pertencente naturalmente a nós. Agora, o verso de número 19. Já esse moço não fala mais assim, mas ele está totalmente diferente. É um rapaz que sofreu, é um rapaz que percebeu o erro de ter saído da casa do pai, gastou tudo, perdeu tudo, viveu dissolutamente, como vocês conhecem, e agora ele volta, quebrado, estragado, quem sabe quase doente, e aí ele tem uma outra forma de falar. Verso 19 diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A minha versão também diz isso: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, diz. Mas eu queria, alguém tem essa versão aí, onde diz assim: faze-me. Tem alguém aí que tem essa versão? Faze-me como um dos teus. Ou seja, no verso de número 12, ele diz: dá-me. No verso de número 19, ele diz: faze-me. A diferença, vó Cecília, a senhora diz isso? Faze-me, isso. Eu gosto dessa versão aí, porque no verso 12 ele está querendo ter. O desejo dele é ter. E ele briga por ter. Todos os que pregam sobre o filho pródigo, eles dizem que foi uma petulância da parte daquele moço. Porque pedir a herança com o pai vivo era terrível. Aliás, é terrível, né? Você imagina você discutindo herança com seus pais vivos. Isso no mínimo, falta de educação. Agora ele estraga, ele perde tudo, o pai pega e dá o que pertence, ele gasta tudo, estraga, perde e volta. E agora ele não quer mais ter, agora ele quer ser. Eu sei que alguns vão se lembrar assim: pastor, acho que o senhor já pregou alguma coisa nessa direção alguns anos atrás. É verdade, mas essa semana algo novo veio ao meu coração, ligado a tudo isso que o Brasil está vivendo, ligado a nós, ligado a atendimentos que eu dou, porque atendo muita gente, inclusive no meio de tanta gente, atendo muitos pastores e muitos líderes, e nós temos falado muito sobre isso. Eu quero aqui, antes de pregar essa palavra, usar como introdução a seguinte expressão: não tenho a pretensão de passar aqui uma mensagem hipócrita. Porque se eu disser que eu não quero ter, eu estou sendo hipócrita. Eu quero ter. Quem não quer ter? Todos nós queremos. Amanhã você começa o seu dia ralando, não é isso? Para ter. Você quer ter um
um bom conforto para sua família, você quer ter um certo recurso para sua segurança no futuro, você quer ter estabilidade, enfim, queremos, sim. Não há pecado nisso. Agora, o problema sério do nosso país e do ser humano no geral é que às vezes o ter, ele tem sido prioridade, só isso. E não há vontade um desejo de ser. Eu coloquei um tema lá, acho que a irmã vai pôr para mim agora, por favor, irmã. E o tema é essa pergunta aí, ser ou ter? Então eu já vou adiantar aqui que eu podia até colocar assim o equilíbrio entre eles. Porque eu quero ter, mas eu também preciso ser. Hoje quem esteve aqui conosco de manhã, ouviu muito sobre ser discípulo, ser discipulador. A maior ordem, o maior mandamento de Jesus foi ide e fazei discípulo. Mas para mim fazer um discípulo, eu preciso antes ser discípulo. O discípulo, ele quer estar com Jesus. Então eu sei que não pretendo que isso aqui seja uma palavra hipócrita, mas eu quero lembrar da importância de ser, porque quando nós somos, nós acabamos tendo também. Quando nós somos, nós recebemos, nós conseguimos, nós conquistamos. Mas quando a gente só quer ter, muitas vezes há muita decepção, frustração. Existe um texto lá a irmã vai colocar para mim, irmã, por gentileza, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 10, que mostra que o dinheiro, ele não é sinônimo de amor, ele nem pode ser. Olha o que diz o texto que você conhece. Porque o amor ao dinheiro é a raiz. E você sabe que tudo que tem raiz acaba crescendo, né? Nasceu uma raizinha, ela tem que ser arrancada, se ela não for uma boa raiz. Se ela não for arrancada, ela vai crescer. E ela vai contaminar. E ela vai trazer prejuízo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e até se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê? Porque tem gente que a vida dele é só conquistar. E é nessa hora que a gente fica preocupado com essa teologia da prosperidade. A prosperidade é um dom de Deus, a Bíblia diz isso. Prosperidade não é pecado, mas quando ela é a única via, quando ela é a prioridade, quando ela é a única coisa que se pensa, ela vai dar problema a alguém. Tudo isso que você está vendo no Brasil, hoje, lá em Brasília, é desejo pelo poder, pelo ter. E isso é um problema sério. Então, o dinheiro não é a raiz. O texto é bem claro. O amor ao dinheiro. Então, quando o dinheiro está no bolso, é bênção, irmão. Quando o dinheiro está lá na sua conta, ele é bênção. Quando ele é usado para beneficiar alguém, para ajudar alguém, ele é bênção. Mas se ele subir ao coração e ele virar Senhor, quando você administra o dinheiro, quando você manda no seu dinheiro, ele é bênção. Mas quando ele passa a mandar em você, aí você começa a ser transpassado com várias dores e muitos se desviaram. Você pode conhecer alguém agora, enquanto a gente prega, estar lembrando de alguém que por causa do amor ao dinheiro já não está mais conosco. A vida virou só ganhar. Porque o ter se tornou mais importante. Alguém fez uma pergunta numa reunião onde estava o Rockefeller, todos já ouviram falar desse bilionário. E a pergunta foi a seguinte: quanto uma pessoa precisa para estar satisfeita? Não é uma pergunta interessante? Já parou para pensar nisso, né? Que nós sofremos disso, né, irmã Sônia? Aí a gente tem uma coisa, a gente quer uma coisa melhor, depois a gente tem melhor, a gente quer melhor do que a melhor. Então a pergunta numa reunião de gente da alta, a pergunta foi: quanto uma pessoa precisa para estar satisfeita? E quem respondeu foi o Rockefeller. Ele respondeu assim: um pouquinho mais do que já tem. Ou seja, nunca vai estar contente.
E ele sabia do que estava falando porque era um homem que teve muito dinheiro, né? Então um pouquinho mais do que já tem, e não é assim conosco. E isso às vezes não traz problemas na sua família, no seu casamento, no seu dia a dia. Quantas pessoas que estão perdendo filhos porque a vida é ganhar dinheiro e não tem tempo para o filho. Eu tenho falado disso na campanha dos talentos, na sexta, na quarta tarde. Já perdeu o talento de ser pai, de ser mãe, porque a vida agora gira. Eu chego, meu filho está dormindo, eu saio, ele está dormindo. Por quê? Porque a minha vida é ganhar dinheiro. Agora eu estou fazendo uma coisa boa, porque eu estou cuidando da minha família. E em nome de cuidar da família, está querendo ter, deixando de ser. O quinto homem mais rico do planeta, ele se suicidou porque ele perdeu $1 bilhão. É uma informação recente. O quinto homem mais rico do planeta, quando ele recebeu a notícia que ele perdeu $1 bilhão nesses momentos aí do país, da economia lá, ele tirou a vida. Se o homem perdeu $1 bilhão, ele devia ter muito, né? Porque ele perdeu $1 bilhão. Ele não suportou a dor, o sentimento. O que está dentro de nós? Quanto mais você tem, mais você se apega e mais perigoso aquilo fica na sua vida de você perder algo e aquilo tirar sua paz. Entrar em crise depressiva, entrar em crise de choque, de brigas, de contenda o tempo todo. A maior doença desses últimos séculos, aí 20 e 21, é uma doença chamada consumismo compulsivo. Ou seja, é normal as pessoas quererem ter coisa que já tem, elas vão no shopping ou vão nas lojas, e aí elas veem alguma coisa, elas já têm muito daquilo, mas aquele que está lá é outra cor. E eu não tenho dessa cor. E aí há um desespero e compra mesmo. Você já não ouviu e pensa que isso só está em filme, novela, que o marido, quando vê que a esposa começou a ficar irritada, falou: pega o seguinte, vai para o shopping comprar. Doutora Thaís está aqui, eu sempre estou usando você, né, doutora? Mas eu imagino que tem problemas que você trata lá na sua clínica, voltada para isso. Gente que vai se tratar porque não consegue ficar sem comprar. E agora, quero lembrar a moçada aí, pedir que em nome de Jesus, vocês pensem sobre isso, né? Grande juventude que está aqui, está surgindo e crescendo um gênero musical. Funk. E sabe o nome do funk? Funk ostentação. E esse cara aí, eu não lembro o nome dele agora, tá virando o cara da hora, irmão. Tá mexendo com a moçada, porque ele não só canta a ostentação, mas ele usa os seus colares de ouro, aqueles negócios lá. Cá entre nós, é brega pra caramba, né, irmão? Mas deixa pra lá. Mas ele se acha. E carrão, e tudo é ostentação. E eles fazem questão de dizer que é ostentação mesmo. Então tem gente, irmão, que na realidade não precisa daquilo, mas ele quer ostentar. Faz bem para ele. Comprar um carro novo e passar perto do vizinho e dizer assim: Bibi! Bibi, eu também é forte. Vamos buzinar! Porque aquilo faz bem para a alma dele. Então olha como está a alma. Só falta Deus aparecer à noite, como apareceu para aquele homem que disse: meus celeiros estão cheios, minha alma está contente, come, bebe, folga. E Deus fazer a seguinte pergunta: alma, o que tens preparado? Para quem será? Por isso que as clínicas, os consultórios estão lotados, não é isso, doutora? Eles estão apinhocados de gente, porque a doença da alma nunca esteve tão em alta. Porque é um desejo de ter. Porque se tiver, parece que dá segurança. Tendo, parece que dá uma
uma alegria a mais. Eu tenho, então deixa correr. E não é verdade, irmãos. Quantas pessoas dormiram ricas e acordaram sem nada? Quantas pessoas dormiram com dinheiro, acordaram mortas também, o dinheiro também não serviu para nada. O que nós somos? Esse dinheiro, ele pode ser bênção e deve ser. Eu não estou pregando contra o dinheiro, porque eu preguei uma mensagem aqui um tempo atrás e disse que uma das coisas que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro. E lembre-se, e se assuste quem não ouviu isso, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. E alguém diz assim, bom, então a Bíblia dá importância ao dinheiro. A Bíblia dá importância ao cuidado dele. Como nós cuidamos disso? Como nós vivemos assim? Irmãos, ninguém pode impedir você de ser. Levanta a sua mão direita, vamos gravar isso? Diga assim, ninguém pode me impedir de ser. O que eu sou, ninguém impede. Quando o pastor Paulo agora fez a entrega do livro aí, para os visitantes, às vezes a gente tem costume de falar, né, pastor Paulo? Olha, ninguém pode roubar de você seu carro, roubar seu dinheiro, roubar seu relógio, mas ninguém rouba o seu conhecimento. Então leia, se você não está lendo, leia livros. Se você não tem, me procure, eu tenho uma biblioteca aí enorme, arrumo um livro para você. Leia um livro, adquira conhecimento, ninguém vai tirar isso nunca de você. Lá, daqui 5 anos, um dia você pode estar conversando com alguém um assunto e você saber o que falar, porque aquilo está dentro de você. Ninguém rouba. O que você é, ninguém tira, irmão. A sua educação, ninguém tira. O seu caráter, ninguém rouba, porque isso é ser. A sua generosidade, ninguém tira. O seu respeito com as pessoas, o seu jeito de tratar as pessoas, ninguém tira. Porque isso é eterno, faz parte de você, está dentro de você. Agora o que você tem, o que nós temos é transitório. Você pode ter hoje e amanhã não ter mais. Por quê? Porque está cheio de gente querendo tirar o que você tem. Essa semana eu fui numa empresa aqui da cidade. Eles são muito ligados à Igreja Católica, ele é líder na Igreja Católica, mas eles vieram aqui falar comigo. Eu fui orar lá. E uma das coisas que eles mais estavam com medo, a família toda, era de inveja e mal olhado. Uma empresa conhecida, uma empresa forte, mas ultimamente tenho visto sapo lá, que não sabe de onde aparece, outros objetos. 5 da manhã ele chega para abrir a empresa para pegar um caminhão, alguma coisa assim. Tem um vulto lá que ele não conhece, nunca teve medo de nada, sempre andou por aí, nunca teve medo. Pela primeira vez tem medo de ver aquele vulto com um enorme de um chapéu. E aí eles disseram, a família reunida para mim, uma tarde dessas agora. Pastor, nós estamos com medo da inveja. Gente que não gosta de ver a gente prosperando e dando certo. Aí orei com eles, ungi a empresa, falei do Salmo 128, como eles já conhecem a Bíblia. Deixei até um vídeo de óleo lá para eles. São pessoas que até estão dentro de uma igreja. São até líderes lá dentro da igreja católica. Mas eles estão com muito medo, porque tem gente querendo tirar o que eles têm. É assim a vida, irmão. O que você tem gente querendo tomar. Mas o que você é, ninguém toma. O que você é, ninguém tira. Porque o ser é muito melhor do que o ter. Aleluia. É por isso que a melhor coisa que a gente pode é ter, é ser uma bênção, porque às vezes a gente só quer ter a bênção. Não é assim? A maioria das pessoas, elas vêm à igreja porque elas vêm por causa da bênção. Eu vim buscar uma bênção, Jesus. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. Cantamos
Cantamos muito isso em tardes da bênção, em cultos de libertação. Não há pecado nisso, mas eu não posso só querer ter a bênção. Eu preciso ser uma bênção. Irmãos, diga comigo assim: o padeiro produz pão, o confeiteiro produz doce. Diga comigo assim: o padeiro produz pão, o confeiteiro produz doce, o abençoado produz... É isso aí. É desse jeito. Pega Gênesis, irmã, por favor, Gênesis capítulo 12, verso de número 2, quando Deus fala com Abraão para ele sair da casa dele e para ele ser uma bênção. O texto diz assim: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Deus não disse para Abraão: vai buscar a bênção, vai procurar a bênção, mas disse: vai ser uma bênção, pastor Jair. É isso, é para nós irmos e ser bênção. E ali nós temos bênçãos quantitativas, qualitativa e orgânica. Quantitativa, grande nação. Qualitativa, engrandecerei o teu nome. Quem que não quer isso? Ter qualidade, um nome respeitado. É gostoso quando as pessoas falam bem de você, né? Tá certo que nem todo mundo vai falar, mas você sabe quando você tem uma qualidade. E a bênção orgânica, seja uma bênção. A bênção não é você correr atrás da bênção, a bênção tem que estar dentro de você. É ela que tem que andar atrás de nós, porque nós vivemos uma vida abençoada. Isso é ser. Isso é ser. O Juliano Matos, que vem aqui todo ano, pessoa que nós estimamos muito, vocês devem ter adquirido um livro dele. Eu tenho esse livro aí, estava lendo esses dias. E o título do livro chama-se A Insatisfação Cega. Quem tem esse livro aí do Juliano? Muito bom esse livro. Uma palavra muito boa do Juliano sobre a insatisfação. Embora ele não fale ali sobre ser e ter, mas eu estava lendo e pensando que é uma grande verdade. Quando essa insatisfação começou lá no Éden. Veja bem, lá no Éden, quando Deus colocou Adão e Eva, escute isso, irmãos, preste atenção nisso, e vê se não é uma coisa que acontece com todos nós. Deus disse, doutora Cleide, para Adão e Eva: toda árvore vocês podem comer, toda árvore, de tudo, vocês podem comer de tudo, só não pode comer daquela. Por que a gente é tão insatisfeito? Se tem tudo para comer, vai querer comer o que não pode comer. Não é assim? O médico não diz para você assim: ó, vai lá, come de tudo que está lá, só não come carne gorda. Onde que vai seu olho na hora que chega no restaurante? Vai lá na costela, né, irmão? Na picanha gorda. É assim. Parece que a insatisfação cega mesmo, como disse o Juliano. A insatisfação cega. E foi essa cegueira de não olhar que tinha tudo, só não podia aquilo, não pode. O que não pode, não pode. O que é proibido, é proibido. Deus está dizendo não faça, não faça. Deus está dizendo isso para o nosso bem. Mas o insatisfeito vai exatamente aonde Deus disse para não ir. E essa insatisfação, ela entra na igreja. Tem pessoas que elas saem de um culto insatisfeitas. Hoje o pastor não pregou como eu queria. Não gostei do louvor. Aquele som. Aquele diácono não olhou para... Uma insatisfação. E aí alguns vão para o mundo. E você encontra com eles lá fora. E eles têm vergonha de voltar. Mas um dia a insatisfação os tirou da casa, da presença de Deus. Deixaram de servir a Deus porque pararam de ver as coisas boas que Deus está fazendo e olharam só os defeitos. A insatisfação no casamento. A cada dia que passa, o mundo está ficando pior na área da sexualidade. Nós estamos vivendo aí um liberalismo terrível. Não é qualquer coisa que você pode mais assistir. Você está com a sua família no sofá, você tem que ficar mudando de canal em pleno dia. Vai fazer propaganda de um relógio, tem que pôr mulher pelada para fazer propaganda. É tudo para chamar atenção. Há uma insatisfação no casamento, na vida sexual, no namoro, no noivado. Tudo
Isso tem trazido aborrecimentos. Eu e minha esposa temos acompanhado, nós estivemos visitando um casal que estão vivendo um momento difícil. Amam a Deus, já serviram a Deus, têm servido a Deus aqui, mas a insatisfação entra no casal, arrebenta com a família, acaba com as pessoas. Gente que vivia uma vida tão abençoada, mas de repente a mulher não serve mais, o marido já não é não é bonito mais, não, parece que aos olhos, e não é verdade, só para ele, só para ela que ele não é bonito e que ela não é bonita. Isso é terrível, irmão. Isso está entrando nas igrejas, entrando em todo lugar, porque as pessoas não querem ser, elas querem ter. No trabalho, alguns vêm falar comigo do trabalho, e depois que eles vêm, eu digo, olha, esse seu emprego só não é bom porque você está nele. A hora que você sair, você vai perceber que ele era bom. Tenho conversado com alguns aqui sobre isso. Então pense antes de você sair do seu emprego. Porque realmente, às vezes, não é o horário que a gente queria, não é o salário que a gente queria, não é o patrão que a gente queria, mas é de onde está saindo o pão de cada dia. É de onde está alimentando a família. E aí a gente começa a comparar com aquele outro amigo. Meu amigo trabalha 2 horas menos que eu, ganha mais do que eu. O patrão dele é uma maravilha, passa na casa dele para ir jogar futebol junto. Meu patrão nem olha para minha cara, só dá bronca. Eu tenho que fazer hora extra, ele nunca precisou fazer hora extra, e às vezes faço hora extra e não ganho. Tantas coisas mais. Cuidado com a insatisfação, porque ela cega e ela acaba com a gente. Eu quero orar com a igreja e encerrar essa palavra. Mas baseado em tudo isso que nós ouvimos aqui, acima de tudo nós precisamos ser mais corretos, ser justo, ser amigo, ser um bom marido, uma boa esposa, ser um bom filho, uma boa filha, ser um bom pai, uma boa mãe, ser um bom funcionário. Nunca se tornou tão importante ser um bom funcionário como hoje, em que o desemprego está galopante. Ser um bom patrão também, porque bons funcionários, eles vão sair daqui a pouco, você não vai ter outro igual. Funcionário educado, funcionário respeitador, funcionário honesto. Ser mais amoroso, ser mais educado, ser mais família, ser mais amigo, ser humano, ser salvo, acima de tudo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado, meu Pai, por essa palavra, obrigado por essa noite. Obrigado pelo nosso culto que está chegando ao final e por podermos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra nessa noite mais uma vez. Um dia o filho pródigo quis ter, dá-me a parte que me pertence. E achou que se tivesse, seria mais feliz. Foi, gastou tudo, perdeu tudo. Enquanto tinha, estava cheio de gente ao lado dele, amigos entre aspas. Mas quando perdeu tudo, foi comer comida de porco, de animal, foi morar no chiqueiro. E aí ele volta para casa com uma decisão no coração. Agora eu quero ser um filho melhor, ser um irmão mais novo melhor, ser um companheiro, um parceiro. Então, ó Deus, nos ajuda a ser. Nós queremos ter. Não estamos pregando uma mensagem hipócrita aqui, mas queremos, ó Deus, que nos ajude não só a ter, mas ser, sendo uma bênção, sendo amigo, sendo um bom funcionário, ser uma pessoa que faz a diferença, automaticamente também teremos aquilo que nós precisamos. Oramos assim, e nesse nome todo-poderoso, que é o nome de Jesus, agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus, e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo, continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga: amém. Boa noite, irmãos.
Paz seja convosco. Deus abençoe.